Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, sobre empreendedorismo, se inscreva agora nos nossos canais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, também no Instagram, e vamos compartilhar juntos esses cases de sucesso do empreendedorismo nacional. E hoje a gente tem um prazer de receber Fábio Cipolatti, ele que é um dos sócios dessa grande empresa, desse orgulho capixaba, a Cipolatti. Fábio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. Estamos aqui às ordens. Ô, Fábio, são 65 anos, né, de Cipolatti. Acho que a gente tem aí uma longeva história e acho que vou começar talvez das origens, assim, né? Como que vem a ideia, né, de entrar no comércio, né? Desenvolver um negócio no varejo, desenvolver um negócio de vendas. Como que surge essa aptidão comercial na família Cipolatti? Essa história é longa, mas a gente vai resumir aqui um pouquinho, né? O senhor Aristides, na sua infância, ele foi numa visita com o avô dele numa venda, né? E ele, naquele dia, se encantou com aquilo. Ele falou bem assim, que queria ter uma venda. Era essa a expressão que se usava na época. E com o passar do tempo, a minha família, do meu pai, de família muito humilde, muitas necessidades, foi ser vendedor de porta em porta. Foi vender verdura em porta, foi vender... virou mascate, que vendia pente, vendia brilhantina na época, agulha, botão. E dessa forma, ele começou a entender a arte do comércio. O meu pai foi para o exército, né? Quando ele chegou ao exército, ele não sabia ler nem escrever. E teve a oportunidade, além de se alfabetizar, de entender o que era hierarquia, o que era organização, o que era disciplina. Foi um divisor de águas na vida do senhor Aristides. Quando ele retornou com um diploma bonito, um diploma qualificado do Exército. Ele começou a procurar emprego, falaram bem assim com ele: senhor Aristides, vai no Corpo de Bombeiro, que o senhor com esse diploma está empregado. E isso ele fez. Foi ao Corpo de Bombeiro e realmente o Aristides estava com o emprego garantido. Quando ele vem saindo do Corpo de Bombeiro, aí vem um destino. O irmão dele encontrou ele ali na Vila Rubim e falou assim: senhor Aristides, tem uma loja aqui perto precisando de vendedor. E aí meu pai lembrou do sonho dele, falou assim: se eu entrar no Corpo de Bombeiro, nunca mais acho difícil realizar meu sonho. E foi lá, né? Encontrou o proprietário da loja, o senhor Michel Gruios, um grego, e o senhor Aristides, o senhor Michel falou que tinha vaga, mas começava como serviços gerais, e depois, performando, né, sendo um bom colaborador, iria para vendas. E foi isso que aconteceu. O senhor Aristides foi um excelente vendedor. O seu Michel tinha uma filial em Paú, né? E essa loja não vinha performando muito bem. O seu Michel estava aborrecido. E um dia, o seu Michel ficou meio aborrecido na loja e falou assim: quem quer comprar a loja de Paú? Falou para toda a equipe de venda. Devia ter uns 6, 7 vendedores. Ninguém levantou o dedo, só um. O senhor Aristides. Ele falou assim: seu Michel, dinheiro não tenho nada, mas se o senhor quer vender a loja, eu quero. E assim começou o sonho do senhor Aristides Cipolatti, num armarinho de 16 metros quadrados, né, vendendo botão, vendendo linha. E tem muitas histórias marcantes nessa caminhada do Aristides, né? Que em outro momento seria muito bonito contar a história. E logo 7 anos depois se casou com a dona Zuleika, e a minha mãe foi o braço direito, o braço esquerdo, todo tipo de suporte para o senhor Aristides. Aí já tinha crescido um pouquinho, acho que de 16 já virou 32 metros. E no ano de 82, mas os filhos começaram a participar como office boy. Nessa época eu tinha 13 anos de idade. Com 16 já começava a entender de gestão da empresa. E aí praticamente todos estiveram ali dentro, integralmente, se dedicando, pai, mãe,
colaboradores, filhos, né? Uma equipe sempre muito com um propósito, né? Pessoas honestas, pessoas dignas, pessoas também que queriam vencer na vida. Então, deu certo essa história, graças a Deus. Fábio, é interessante você falar sobre isso, mostra uma jornada muito empreendedora, né? Esse inconformismo, essa capacidade de enxergar uma oportunidade de assumir uma loja, mesmo não tendo os recursos ali para suportar aquilo, para financiar aquilo, e isso está ligado com muitas histórias de empreendedores, não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro. E a gente tem o prazer hoje em dia, né? Assim como você falou, que a dona Zuleika suportou, foi o braço esquerdo e direito ali do seu Aristides durante esse momento inicial. Eu entendo que, da mesma forma, é um dos nossos parceiros aqui, o Cicobi, né, que faz todo esse suporte com empreendedores, que consegue fazer com que os sonhos sejam realizados. E o Cicobi, de forma muito generosa, né, trouxe esse presente. Nos apoia no projeto. Nos apoia, que é parceiro do nosso projeto, trouxe esse presente para você. Espero que você goste. E o Cicobi, que a gente... É nosso parceiro também. Sim. Muito obrigado pela lembrança. Obrigado mesmo. Tinha convicção de que, certamente, de alguma forma, eles já teriam contribuído ao longo da jornada de vocês. O Cicobi, né, que é mais do que uma escolha financeira, Cicobi. Então, fica esse presente aqui, essa lembrança, nosso agradecimento também a toda a equipe do Cicobi. Mas... continuando nessa temática, né, eu entendo que nesses momentos iniciais ali nessa jornada, existem muitas necessidades de fazer o negócio crescer e muitas vezes acaba sendo com a própria equipe inicial, a família, né, esse suporte inicial da família até o momento em que consiga ter a oportunidade de contratar pessoas e de fazer todo o desenvolvimento do negócio a partir de uma estrutura de fato, né, e não apenas da família em si, né? Como foi esse processo, né, de uma loja inicial ali realmente em Paú para o momento em que o negócio começou a virar de fato um negócio, né, e não apenas uma venda específica, né, ou uma loja específica, mas começou a tomar um corpo ali em que foi possível enxergar que era capaz de, com aquela mesma perspectiva, aquela mesma capacidade de gerar valor numa determinada região, que fosse possível estabelecer outras filiais com aquela mesma pegada, com aquela mesma capacidade de gerar valor para aquele local onde estava inserido. Em que momento isso aconteceu e quais foram esses gatilhos que acionaram essas expansões ao longo do tempo? Você me permite o complemento, quanto que deixou de ser um sonho só do Aristides para ser um sonho da família Cipolatti, né? Um sonho da família, acho que desde que nós nascemos. Sempre foi assim, tanto mãe, tanto pai como filho, sempre tivemos muito presente o tempo todo e sempre entendendo o propósito do Aristides o crescimento sempre foi uma consequência daquilo que você estava fazendo hoje. Então meu pai falava assim hoje, o tempo que você gasta para fazer mal feito praticamente é o tempo que você gasta para fazer bem feito. Faça bem feito. O fato de você não ter todas as ferramentas que você necessita não te dá o direito de não fazer bem feito. Isso é verdade. Você não precisa ter a casa pode ser simples, mas para estar limpa, não é porque ou é uma casa snob ou mais simples que ela não precisa estar limpa, ela pode estar limpa, né? Então, uma outra coisa importante, principalmente para os jovens, né, e os pais também, é que o Aristides e a Zuleika, na educação, sempre deram limites a gente. Mas eles nunca deram limites, bem assim, aonde você pode chegar. Né? Então, o meu pai nunca falou assim, não, nós não podemos, nós não conseguimos. Não, ele sempre deixou isso muito aberto. Mas também nunca foi uma pressão, temos que fazer. Não. Foram consequências do que se fazia. Então, sendo mais específico a sua pergunta, Bruno, você realmente, a família no primeiro momento, você começa a encaixar pessoas boas, corretas, honestas, em locais importantes, né? Você tem que acreditar nas pessoas, acreditar em Deus e nas pessoas. Né? Se você não acredita nas pessoas, é muito difícil você crescer.
posso falar que muitas vezes eu olho para alguns colaboradores nossos e falo bem assim, será que se eu fosse o colaborador, eu seria tão bom como esse cara é? Então tem todos os tipos de pessoas, mas tem muita gente que quer realmente, é comprometida, ele quer vencer também, ele quer atingir os seus objetivos, os seus sonhos, né? Ele sabe que aquilo ali está atuando ali, é importante para ele. Então você ter pessoas corretas no local certo é importante. Você entender que os processos, a melhoria do processo, pode ser coisas pequenas, mas melhorando pequenos processos te deixa mais eficiente. Você ser correto, honesto, íntegro, faz com que uma sociedade ao teu entorno confie em você, acredite em você. Então você vê bons parceiros comerciais querendo estar perto de você. Isso vale tanto para os parceiros comerciais, até para o próprio consumidor. Então essa soma, né, de pequenos atos, né, e vem a parte de gestão. Você cuidar muito bem das despesas, você está muito atento aí à sua equipe de vendas, né? Você começar a ter um network com outras empresas maiores, de segmentos diferentes, para entender o que eles fizeram e você ver o que daquilo pode replicar para o seu negócio. Então, pontos como esse é que fazem, que fizeram que a gente conseguisse realmente crescer a empresa, ser uma empresa representativa em nível estadual, mas lembrando que hoje, quando eu olho em nível nacional, tem gigantes com 800, 900 mil lojas. Hoje, a nossa disputa não é mais com o concorrente ali ao lado da rua. É com o mundo, que o mercado está aberto para todo mundo. Você pega um celular hoje, você encontra de tudo. Perfeito. Então, acho que a gente vai chegar nesse tema daqui um pouco, né? Mas um pouco disso, entendeu, Bruno? Você traz alguns elementos, Fábio, que a gente teve recentemente a visita do John Davis, que é um dos, vamos dizer, o pai da governança familiar, né? Escreveu um livro que determina ali boa parte da orientação e do conteúdo que se existe hoje para desenvolvimento de conselho e governança familiar. Ele traz muitos ensinamentos. E ele citou, e eu fui anotando aqui, ele citou 3 alavancas principais dentro de uma empresa familiar, que, via de regra, vão levar elas a outro patamar. Ele fala de crescimento, e aí acho que é um pouco dessa jornada, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, em 2005, 14 lojas, em 2025... 2030. Já praticamente dobrando ali. Em 2025, 47. Ou seja, você vê justamente essa questão do crescimento, né? Como vocês colocam aí, o caminho pelo crescimento. A questão do talento, que você pontuou isso muito bem, né? Ter as pessoas certas, né, nos lugares certos e continuamente desenvolver essas pessoas, por mais que isso eventualmente soe até como um clichê, mas é difícil na prática você estar sempre ali construindo pipeline de liderança, enfim, tendo as pessoas certas no lugar certo. E uma coisa que mais me chamou a atenção também foi justamente a questão da união, que é o alinhamento em torno de um propósito. E aí, quando eu te perguntei sobre a questão do sonho do Aristides, você já falou, não, sempre foi o sonho da família. Então, como que você traz esse alinhamento em torno de um propósito, né? E como que você também traz a família Cipolatti, aí ampliando para todos os colaboradores também em torno desse propósito. Como que você enxerga essas alavancas, né? E como que vocês fazem para que isso seja disseminado de uma forma cultural dentro da empresa? O crescimento, o talento e essa união em torno de um propósito. Realmente é cultural. O Aristides, né, quando eu falo Aristides, a dona Zuleika, ele sempre nos orientou a ter muito respeito ao ser humano, independente de raça, religião, crença, né, cor de pele, e de humildade. Mas o respeito ao ser humano é essencial. Isso culturalmente foi muito forte dentro da empresa. Nós sócios,
nunca houve vaidades, né? Não existe vaidade entre nós sócios. Sempre trabalhamos muito em prol de uma empresa forte. O CPF forte era a consequência, né? Referente a você pode, de novo, falar as alavancas? O crescimento, o talento, as pessoas, né? E a união, o alinhamento em torno do propósito. E quando isso vem enraizado de família, os seus colaboradores, né? Eles começam a entender isso e multiplicar isso. É uma coisa que parece realmente várias pequenas árvores nascendo. E daqui a pouco, quando você olha, aquele exército, todo mundo repetindo a mesma coisa, falando a mesma coisa, né? Então, o fato disso culturalmente ser muito forte é enraizado e fez com que a união familiar, que eu já falei, porque não existe vaidades, não existe brigas, sempre em prol da empresa, a força dessa cultura enraizada em nossos colaboradores, no momento atual, tem-se muitas dificuldades, principalmente porque existe rotatividade. A nova geração é uma geração que talvez que é uma resposta mais rápida em termos financeiros para a sua vida pessoal. Então, muitas vezes isso não se encaixa porque depende um pouco mais de tempo para você conseguir aquilo que você quer e nem todos entendem. Eu não estou falando que quem está certo está errado. Só estou falando o que acontece, né? Então, a cultura, a não vaidade, realmente o foco voltado ali o crescimento da empresa, acho que a soma disso realmente faz e tudo isso que você comentou nessas alavancas aí de sucesso, né? Perfeito. Quando a gente olha para uma empresa já com 47 unidades aí, certamente existe um desafio, que é essa perspectiva cultural. Quando você está em poucas unidades, talvez ali 5, 10, isso é perfeitamente possível de ser replicado, porque, ou até o momento que vocês estavam na grande vitória, né, que você falou que teve um ponto de inflexão, que vocês começaram a olhar o processo de expansão de forma mais agressiva, não só na grande vitória, mas a nível estadual. Imagino que essa proximidade faz com que você consiga traduzir melhor esses valores, esses princípios, essa capacidade, né, de traduzir valores em comportamentos, e esse comportamento é o que, de fato, constrói a cultura do negócio. Quando foi esse ponto de inflexão que vocês entenderam que era necessário fazer essa expansão de forma mais agressiva, e como vocês mantiveram a cultura do negócio a despeito dessa expansão mais acelerada? Ok. Nós percebemos, Bruno, que quando houve um crescimento exponencial um pouco maior, se perde isso, tá? Se perde um pouco da cultura, se perde essa aproximação. Então você cresce o seu faturamento, mas quase em média por loja ele diminui, porque você não consegue naquele primeiro momento levar todo aquele, multiplicar ou reproduzir a forma que era para essas novas lojas, né? Você até chega na localidade com uma loja bonita, com um layout interessante, com produtos, mas você tem que formar uma equipe, né? E aí você precisa ter profissionais, uma diretoria qualificada em várias áreas, para fazer essa multiplicação. O diretor financeiro fazer com que toda loja entenda o que é uma eficiência operacional, né? O diretor de vendas pegar aquilo que deu certo em todas as lojas e começar a multiplicar e apresentar aquelas pessoas o que já deu certo, né? O diretor de logística entendendo que existe uma nova praça e que ele tem que entender daquela praça para tentar prestar um melhor trabalho. O de TI é mais uma multiplicação realmente, porque são processos. Então, esse processo não é fácil. Não é fácil. Então, tem hora que você perde um pouco da sua qualidade pelo crescimento, mas depois você tem que ter muita força, né, para que todos esses pontos que eu falei sejam
realmente reproduzido loja por loja, até você chegar àquele ponto que você entende que ela está mais ou menos no mesmo nível. Por isso que o crescimento de uma forma sem muita... Me ajuda numa palavra aí, sem muita... De uma forma muito... Não é grande que eu queria falar, mas um crescimento de... Acelerado. Uma forma acelerada, mas muito grande, é perigoso. Porque se você não conseguir reproduzir tudo isso que eu falei, você de vez ganhar alguma coisa, você perde muito. Mas a Cipollati, em vários momentos, nessa curva, ela ampliou o nível de serviço, trabalho declinou, mas ela sabia que isso ia acontecer e com o tempo foi reproduzindo. Então, por isso que a gente tentou, mesmo sendo um crescimento interessante, mas ter um crescimento de forma orgânica, tipo... abrir 3 lojas por ano, 4 lojas, talvez 2 anos que abria 8 lojas em 2 anos, depois a gente ficava 1 ano sem abrir. Por quê? Para a gente levar toda essa cultura a todas as filiais. Mas isso é difícil, não é fácil não. Depende muito de processos bem definidos, pessoas, mais uma vez, né? Rotina, você ter bem definido os seus KPIs, né? E esses KPIs, tanto a nível macro como a nível interno de cada filial, então, ou setores da empresa, logística, TI, isso Essa era até uma pergunta que eu ia te fazer desses KPIs. Você citou que, por exemplo, vocês sabiam que em determinado momento, quando vocês fossem avaliar a eficiência global da soma das unidades, né? Que em determinado grau a eficiência, talvez de margem de cada loja, ou o que vocês avaliariam ali de lucratividade, enfim, por vendedor ou por metro quadrado, enfim, alguma ótica nesse sentido, de que por conta dessa expansão, por conta desse desafio de replicação de processos, de cultura, vocês sabiam que naturalmente ia haver uma certa redução dessa eficiência, mas que lá na frente vocês conseguiriam recuperar, né? Eu entendo que existe um ponto, né, que talvez seja esse vale, né, que seria esse vale aqui, que não pode se tornar um vale da morte, né? Senão o negócio consome mais caixa do que ele tem capacidade de gerar ali das suas vendas, né? Quais são esses KPIs que vocês foram avaliando ao longo do tempo e o que mediu, né, que essa curva ela estava num ponto de virada, né, realmente, em que vocês olharam e falaram, opa, agora eu entendi que a cultura está bem estabelecida, os processos estão rodando bem, as rotinas estão funcionando, as pessoas estão bem treinadas, motivadas e a partir daqui esse crescimento é plenamente sustentável. O varejo, né, tem muitos pontos importantes a serem avaliados. Mas a Cipollati hoje, ela avalia muito, primeiro, fluxo. Como está o fluxo de cada filial? Porque a gente percebe que tem filial que está com fluxo baixo. Então, marketing atua nesta loja. Tem filial que está... Fluxo, quando você coloca fluxo de pessoas. De pessoas. Fluxo de pessoas. De pessoas consumindo na loja. Pessoas indo à loja, nesse primeiro momento. Fluxo mesmo. Nós hoje temos um sistema que contam cada pessoa que adentra as nossas filiais, né? Então, dependendo da necessidade, tem... esse bairro aqui, esse bairro aqui tem que ir lá fazer um marketing, porque o fluxo de pessoas não tá legal. E aí vem a conversão, né? Nós, sobre aquele fluxo, quantos % hoje a gente consegue converter em venda? Então, isso é um item importantíssimo para o varejo, né? Faturamento. É muito importante que o nosso segmento, dentro de algumas estratégias operacionais que existem, o nosso segmento depende muito de escala e eficiência operacional. Então, a gente representar escala ao nosso fornecedor é um atrativo, ele quer ter você. Então, o faturamento é muito importante também, mas a margem de contribuição é mais importante até que o faturamento, mas você tem que ter faturamento. Então,
Faturamento para ter giro de produto, né? Quantidade de SKUs vendidos, né? Isso. Mas a margem de contribuição, que seria ali na prática pegar esse faturamento, deduzir os impostos, você chega na receita líquida e tira os custos diretos daquela venda, daquele produto especificamente, que você compôs ali, que é variável de acordo com o que está sendo inserido diretamente ali naquele produto, e aí sim você chega nesse resultado intermediário de uma DRE, que seria essa margem de contribuição, né? Tá sabendo. Estudou hoje, tá querendo tirar a limpo ali. O giro de estoque é uma coisa importantíssima. Sem dúvida. Né? E tem o percentual de despesas operacionais e financeiras, tem que estar muito atento. E vem outras coisas, né? Que aí não... Fluxo de caixa e outros pontos importantes que realmente tem dentro da DRE. Fala, Gabriel. Não, entrando nesse aspecto, assim, eu tive uma conversa recente com um amigo que investe em bolsa e ele falou, cara, em quem que eu não gosto de investir, e citou varejistas como uma dessas... É fácil explicar. Porque ele citou justamente boa parte dos KPIs que você controla, né? Resumindo, que ele falou, cara, é um segmento de margem baixíssimo. Então você não tem muita margem de erro, né? Cara, eu sei que vocês fizeram a expansão já há algum tempo, eu estive lá na inauguração do novo CD e tal. Aquele novo CD, ele tem que entregar um ROI, ele tem que entregar um retorno, né, assim, de imediato, porque senão eventualmente você está imputando dentro da sua estrutura mais uma despesa num segmento de margem baixa e tal. Então ele tem que ser muito bem pensado, o investimento tem que ser muito calibrado, a compra tem que ser muito acertada, né? Então, como que vocês, então, entrando nessa questão da margem, como que vocês, em termos de operação, olhando tanto para giro de estoque, compra, o estoque tem que gerenciar, que representa preço, né, que representa custo no fim do dia, a estrutura de logística, como que vocês olham para essas características da operação de um varejista para, no fim do dia, conseguir, ainda que num segmento de margens apertadas, performar acima da média? Então, todos esses itens que você citou, são primordiais e importantíssimos, né? Realmente, o resumo do varejo no nosso segmento, de uma forma bem simplificada, eu posso falar aí que 81% a 82%, né, representa o produto e seus impostos. E você tem ali de 18%, 19%, 20%, que você tem com esse 20% tem que pagar tudo e sobrar alguma coisa. Mas para isso, você também depende de uma economia aquecida, né? Então, por mais que você seja eficiente, se a economia não estiver aquecida, é difícil, né? E então, você tem que falar bem assim, se antes eu podia ter estoque para 90 dias, juros é alto, agora eu posso ter estoque para 30 dias. Eu não tenho condições de ter estoque para 60, 75, 90 dias. Quando o juros estava 2,5%, 3%, 4%, nós tínhamos estoque para 60 dias. Hoje, eu tenho estoque para 30 dias. Né? Então, tudo isso tem que ser muito bem controlado. Despesas operacionais tem que ser visto na lupa. Tem critério. Eu não estou falando que nada disso é fácil e que a gente consegue tudo isso com excelência. Porque as coisas oscilam e mudam muito. Uhum. Você depende de um governo também para que as coisas aconteçam, né? Então, despesas operacionais. Energia. Como você vai diminuir energia? Como que... pessoal, o que eu faço para não ter nenhum tipo de passivo trabalhista, né? Então, realmente, linha por linha, é o detalhe, margens baixas, mas bem trabalhado, você consegue resultado. Ultimamente, acredito que não está fácil. O mercado, em geral, necessitava de uma economia mais aquecida, né?
Mas, independente disso, a gente tem tentado, tem buscado fazer o dever de casa, ter... Uma coisa muito importante também, Gabriel, são as melhorias de processo. Você está muito atento ali a tudo que está acontecendo, para ver qual a forma mais dinâmica e econômica e muitas vezes até entregando mais qualidade no serviço prestado ao teu consumidor. Essa credibilidade, também você tendo credibilidade, o parceiro, ele quer estar com você, então ele vem te oferecer coisa boa. Então, mesmo a gente olhando grandes redes que pode comprar em escala muito mais que a Cipollati, mas essa credibilidade ajuda muito, porque ele não te olha naquele momento só, ele te olha a longo prazo, e ele necessita, os parceiros comerciais também, falando assim, quem é o regional que eu quero ser parceiro? É importante ele ter regionais fortalecidos, para ele não depender tanto só dos grandes nacionais, né? Então, a soma desses fatores pontinha, na agulha ali, itemzinho por itemzinho, critérios, né? Mas você tem que comprar fogão, geladeira? Sim. Máquina de lavar, guarda-roupa, colchão. Você vai comprar em algum local. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado para não é que você pensar na Cipollati e que se for na loja física, que o vendedor, o consultor de vendas, te entregue uma experiência positiva, que ele não seja um vendedor, que ele consiga realmente entender a sua necessidade, a sua dor, resolver o seu problema, né? Que se for na loja, no canal digital, eu comecei a ver aqui no e-commerce, mas eu quero conversar com alguém, vou pro WhatsApp, que alguém esteja lá para te atender perfeitamente. Se você falar assim, Fábio, todos esses canais hoje, vocês já estão numa perfeição, todo dia se luta, se treina, se qualifica, se melhora o processo, se investe, para que eu consiga entregar isso que eu estou falando, que é o nosso objetivo, é o nosso foco. Fábio, quando a gente olha para a economia Brasil 2025, a gente está falando aí de juros na casa de 15%. A inflação não está galopante, mas obviamente por conta dessa alta taxa de juros, consequentemente isso arrefece a economia real, na prática reduz os investimentos, reduz o consumo e isso acaba gerando impacto não só para o varejo, mas para o setor imobiliário, construtivo, enfim, e acaba impactando diversos setores como um todo. E uma das formas de ultrapassar esses desafios econômicos é tendo um marketing criativo e que tenha campanhas marcantes. Mesmo eu não sendo capixaba, mineiro, Gabriel também é mineiro, quando eu cheguei no Espírito Santo, eu passei a conhecer o bordão, conhecido por todos os capixabas, que é Cipollati 7x7. Como surgiu isso e qual o impacto desse tipo de dinâmica, e especificamente dessa campanha, que já imagino que seja há mais de décadas, no resultado do negócio como um todo? Quando o senhor Aristides lá e a dona Zuleika, né, o senhor Aristides primeiramente começou a trabalhar, ele trabalhava de 7x7, né? Só que logo ele percebeu o seguinte, que trabalhando de 7x7, ele não dava para pagar as dívidas, não dava para pagar o fornecedor, não dava para pagar o seu Michel, né? E a primeira atitude empreendedora do meu pai foi, eu tenho que abrir as lojas às 6 da manhã, que em Paú tinha um bonde, era a hora que começava a funcionar um pouquinho antes, e fechar a loja na hora que os bares fechavam, às 10 da noite. E ele, para fazer isso, ele tinha que dormir dentro da loja, né? Para abrir às 6 e fechar às 10. E aí, um certo dia, estamos lá e a gente necessitava de uma campanha que pudesse abrir a loja mais cedo e fechar mais tarde. Porque normalmente se abre 8, 8h30, fecha às 6h30, depende da localidade. E aí começamos a estudar, sentamos na mesa, marketing, sócios, e olha, a gente queria fazer uma campanha que pudesse impactar, né? E começamos, você acha galo da madrugada? Não fala uma coisa, outro fala outra coisa.
E um lembrou lá do passado, o seu Aristides trabalhava de 7 às 7. Interessante. Legal. E todo mundo falou assim, poxa, ficou gostoso de falar. E aí nós criamos a nossa campanha 7 às 7. Que hoje, quando você vai num hospital, é todo mundo todo de 7 às 7, ou quem está com uma atividade um pouco mais estendida ali, e virou realmente um bordão, né? Todo mundo comenta, todo mundo fala, mas nós já tivemos outros bordões interessantes também, que no passado, né, quando o celular era um produto ainda que muitos queriam e poucos tinham, a Cipolate criou uma engenharia de dar o celular, então o celular de graça era na Cipolate, então você comprava um estofado, ganhava um celular, e as pessoas não entendiam, porque o celular custava quase R$500, eu vendia o sofá de R$599 dando celular, na época a Telefônica aqui, faziam filas e filas de pessoas que compravam na Cipolate. Foi bom para a Cipolate, eu acho que foi isso mudou a Cipolate de estágio na campanha também do celular. E aí nós começamos a olhar o mercado regional, o que acontecia, muito atento, né? Não tinha tantas informações, mas a gente buscava. Aí veio a geladeira velha, que a gente pagava um valor pela geladeira velha. Chegou o ponto que nós... Essa foi muito interessante. A gente botou uma nota de R$50 no jornal, né, que as pessoas recortavam, ia lá, pagava a entrada, recebia o troco da entrada, talvez uma entrada era produtos tudo abaixo de R$50, a entrada de 35, ele saía com R$15 da loja, o troco, comprava o produto, entendeu? Com uma nota de papel. Tudo isso foi engenharia, muito bem estudado, então foi interessante, foi pontos que foram marcando. Na época, o pessoal brincava que a gente começou a dar muitos produtos, né? A Cipolate, dá. Aí chegava nas faculdades, primos fazendo faculdade, a gente até fazendo algum curso, a gente chegava na faculdade e o pessoal, a Cipolate, dá, né? E era gostoso, era bom, né? Foi muito interessante para a nossa empresa. Isso é muito marcante e leva, como você falou, assim, né? De 7 a 7, leva por gerações. E aí imagina, como você colocou, assim, você chega dentro de um espaço, vai ser atendido num banco e o cara eventualmente faz até essa brincadeira contigo, né? Quando chega fala Cipolate, hoje eu tô igual o Cipolate. Hoje eu tô igual o Cipolate, tô de 7 a 7. Isso é importante para a marca, né? É uma forma de lembrar. E o consumidor também, ele tem agraciado a nossa empresa nos últimos anos, em todas as pesquisas de recall de marcas, tem outras marcas de valor, né? E a gente Cipolate puxa no varejo. A Cipolate tem sido agraciado sempre em primeiro lugar nessas pesquisas. Então, acredito que isso é em decorrência, né? De um trabalho bem feito, de uma equipe realmente engajada, de uma população que gosta da nossa marca, sim, né? Mas isso não dá nenhum direito a gente de não querer melhorar. Vou te fazer uma conta aqui, Bruno e Gabriel, muito interessante. Hoje talvez eu atenda 10, 12 mil clientes por mês, ok? Se eu atender 97, vamos botar o número 10 mil para ficar mais fácil. Se eu atender 97% das pessoas de forma eficiente, eu atendi 9.700 pessoas do jeito que elas merecem. E não atendi 300. São 3%, mas essas 300 pessoas eu não posso atender, eu não posso falhar com elas. Mas eu talvez atinja 97%, mas esses 3%, 300 pessoas cria uma repercussão, muitas vezes, que a gente não pode deixar de acontecer. A Cipolate não tem direito de estragar o sonho de ninguém. Infelizmente, acontece, porque nós lidamos com pessoas, com produtos, né? E tem hora que a gente erra, mas que a gente busca uma eficiência
para que todos fiquem felizes, buscamos. E muitas vezes sou agraciado na rua, fui muito bem atendido na tua empresa. Mas acontece também de pessoas chegarem, olha, aconteceu isso. E eu agradeço as duas. Aquela que elogiou e aquela também que falou assim, aconteceu isso. Escuto com todo carinho e vamos melhorar. E se aquele problema com aquele consumidor ainda não foi resolvido, vamos resolver. Vamos lá, vamos em frente. E é pensando exatamente nessa mentalidade de melhoria contínua, que, de certa forma, se for olhar o mercado varejista de modo geral, vocês, à frente do tempo, lá em 2015, criaram o e-commerce próprio. Como foi esse processo de concepção do e-commerce? Quais foram os principais gatilhos que fizeram que vocês desenvolvessem isso? E como que isso evoluiu para o cenário atual, visto que grandes varejistas que antes consolidavam o e-commerce como sendo o principal canal de vendas, principalmente após a pandemia, começaram a migrar para um modelo de marketplace, se inserindo dentro de outras grandes plataformas que não vendem apenas os produtos mais comuns, mas que vendem absolutamente de tudo, assim, se a gente for colocar dessa forma, né? Como foi esse processo de criação, evolução e como vocês têm pensado a tecnologia de vendas, e aí no caso o e-commerce sendo um deles? Em 2015, quando nós começamos, né, percebemos que era futuro. Não tem como você correr. Mas nessa época aí, a gente ainda priorizava totalmente as lojas físicas, porque nós precisávamos estar fortalecido naquilo que sempre nos manteve, né? No decorrer desses 10 anos, grande parte desses e-commerces, poucos ganharam dinheiro. Entendeu? O e-commerce, ele oferece um conforto, mas só que ele estava oferecendo esse conforto com um custo que não condizia ao necessário. Antes que a gente viu muitas empresas com resultados, para lá de negativos, resultados muito ruins. Mas a gente entendia que não poderia fugir desse canal. O que nós percebemos hoje? Nós percebemos, e qual é o que... E no decorrer dos anos, a gente foi tentando entender esse mercado e melhorando gradualmente. A gente percebia que não dava para competir com os gigantes. Então, como que eu percebia acertos e erros, porque nós não poderíamos errar o tanto que eles poderiam errar, até pelo poder de investimento que eles tinham. Uhum. Eu tinha que esperar acontecer para entender um pouco melhor e indo por um caminho que fosse menos oneroso. Então, nós fomos caminhando lentamente. O que a Cipollati hoje, no ano de 2025, está muito claro isso para a gente, é o que nós queremos. Está muito claro que nós precisamos realmente uma integração de todos os canais, né, que é omnicanalidade, né? Eu tenho que estar presente e forte, né, para atender bem ao consumidor da maneira que ele quiser. O Gabriel está em casa e quer tá aqui agora, quer comprar um liquidificador, mas quer levar agora para casa. Ele falou, vou passar em frente à Cipollati. De poder comprar aqui agora, passar numa Cipollati e levar. O Gabriel fala assim, lá em Colatina eu quero um presente de casamento, vou comprar aqui agora. Pode pegar o seu presente aí na Cipollati ou a Cipollati vai entregar para você, né? Essa omnicanalidade, né, de você poder comprar através do WhatsApp, através de um canal digital, eu vou olhar no digital e depois vou na loja física para ver se é isso mesmo, ou eu vou na loja física e volto para o digital para comprar no digital. Todo esse processo tem que estar muito bem integrado. Isso, para fazer acontecer, requer investimento e muito trabalho. Nós estamos trabalhando, esse ano de 2025, a gente está se dedicando muito. Em 2026, nos dedicaremos para que o e-commerce
Hoje, existem algumas pesquisas que falam que o e-commerce hoje representa aí 15, 16, 17, 18% do nosso segmento em nível nacional. Existem algumas controvérsias, mas falam que esses números. O e-commerce da Cipollati hoje chega aí aos seus 8%, né? Acreditamos que nós vamos fortalecer o nosso e-commerce através de participação também em plataformas, marketplace aliado ao nosso e-commerce. Então, nós estamos preparando toda uma retaguarda para que realmente a gente possa oferecer ao nosso consumidor, independente do canal que ele buscar, a melhor prestação de serviço, o melhor produto. Espero que a gente consiga, que eu entendo que isso é um novo ciclo de vida para a Cipollati. Eu acho que quem não entender esse novo ciclo, não sei se vai ter espaço, né? Isso não é fácil. Sim. Requer pessoas, tudo são pessoas. E tem uma coisa aí muito importante, né? Como que você faz isso para que toda a sua equipe de vendas das lojas físicas não entendam esses canais como adversário, e sim como companheiros? É uma outra cultura que muda, né? É do dia para a noite? Não. Mas acredito que com trabalho, com persistência, com inteligência, errando o menos possível, nós temos condições de oferecer isso, porque nós temos uma boa marca, uma marca de credibilidade. Então, isso já nos gradua, né, a gente a atender bem ao consumidor por esses canais, ok? Ô, Fábio, eu queria voltar na questão da gestão da empresa familiar e os aprendizados que vocês carregaram nesses 65 anos. De novo, referenciando o John Davis, ele colocou que às vezes é até um contrassenso que existe um estigma de você olhar para a gestão profissional, que chega um ponto que talvez eventualmente ali a gente tem que trazer uma gestão profissional para tocar o negócio. E ele traz alguns números e traz alguns racionais, inclusive contrapondo isso, né, que eventualmente, se você não tiver... É claro que são casos e casos, mas se você não tiver os gatilhos certos, se você não tiver ali os alinhamentos corretos, o cara, eventualmente, um gestor profissional pode ter uma visão de curto prazo, enquanto que o familiar, e ele pontua isso muito fortemente, ele sempre tende a ter uma visão mais longeva do negócio, que está na família, que vai passar por gerações e etc. E aí, eu lembro que eu ouvi que a Cipollati estava passando por esse processo, né, de profissionalização, de pegar um profissional de mercado para fazer a sucessão ali do Cláudio enquanto executivo. Eu queria que você pudesse passar para a gente assim, como foi esse processo, tanto de escolha, né, de um executivo, mas também como é que foi essa experiência da família Cipollati ser liderada por um executivo profissional e os aprendizados que vocês tiveram nessa jornada. Não existe receita pronta, né? Existe um estudo que fala que o primeiro profissional, o primeiro diretor executivo, né, externo, quando vem para uma empresa familiar, fica em média 8 meses. Na nossa empresa ficou 12. Né? Foi uma experiência positiva. Em que sentido foi positivo? Nós pudemos entender como funciona, qual a visão desse profissional que vem de fora, né? Os erros e acertos que nós cometemos para que não aconteça mais, e muitos aprendizados, né? O familiar dentro da empresa, quando ele tem competência, porque tudo, não existe se é familiar ou não familiar, existe uma coisa chamada competência. Então, se ele for competente, acredito não, nós temos uma pessoa competente, o Cláudio é uma pessoa competente dentro da empresa, né? Então, esse processo que nós vivemos
Foi De aprendizado. de aprendizagem muito interessante para a gente. Os próximos passos, podemos novamente buscar um profissional, não tem ali definido, né, se o Cláudio estará nos próximos anos ou se buscaremos um profissional de mercado, mas tudo é possível, né? Porque se hoje encontrar um profissional que a gente se encaixe, o que a gente entenda que seja bom para a empresa, que esse profissional entenda a Cipollati como um projeto e não como algo a curto prazo, né? Perfeito. Uma pessoa que entenda do varejo, que seja eficiente, que a gente possa utilizar toda a nossa experiência que nós vivemos ali na execução para agregar esse conhecimento junto a esse profissional, acho que a gente tende a somar, né? Então, não existe ainda uma pré-definição, mas existe essas duas possibilidades. E existe, talvez, essa possibilidade de nós termos até alguém novamente do mercado, é uma grande possibilidade. Né? É interessante como objetivamente endereçar isso, né? Não é uma questão se é de fora, se é de dentro da família, qual a competência, como eu vou ter ali o líder capaz de levar para o próximo passo, né? Para o próximo desafio e superar esses desafios, né? Acho que é uma análise muito racional da parte de vocês. E olhar efetivamente ali, cara, como é que foi esse processo? Olha, foi bom, foi 12 meses, foi 50% a mais do que a média inicial. Isso aí. E tem até o dado que foi citado na palestra, que em média os CEOs de empresas familiares ficam ali no cargo, né? 20, 25 anos. E os profissionais, eles vão ficar de 6 a 7, porque eventualmente o horizonte do cara é ali de mais curto prazo, né? Entregar a missão dele e depois seguir ali o desafio, o próximo desafio. Em nossa conversa paralela aqui antes do podcast, né, eu citei uma rede no Brasil que ela realmente tem um projeto para esse profissional de 10 anos. E no 5º ano ela já começa a preparar um outro profissional para substituir aquele. Eu acho interessante, entendeu? Eu acho interessante porque 10 anos, a função de executivo ela é uma função que exige muito, né? Então, realmente tem que ter uma pessoa com bastante conhecimento, bastante energia, agregadora, pessoa de boa comunicação, pessoa que realmente tenha conhecimentos técnicos também, isso é essencial, né? Então, juntando todas essas características com alguém que queira algo um pouquinho mais a longo prazo, acho que é muito bom para qualquer empresa. Ô, Fábio. Fábio, assim, eu particularmente, desde que conheci você, seu irmão Anderson, a gente teve a oportunidade de bater um papo de forma bem amigável e de conhecer um pouco dos negócios de cada um. E me identifiquei muito com vocês, principalmente acho que a gente tem linhagens, de certa forma, semelhantes, assim, eu venho de uma família italiana, então me identifico muito com... nós contamos uma história a você que acreditamos, meu pai falou que ele lá foi Meieiros de um regamonte, né? Exatamente. E que foi muito generoso com a família, né? Então, no dia que eu falei o sobrenome pro meu pai, ele falou assim, olha, nós somos Meieiro em alguma localidade dessa aí, acho que algum cantão desse da vida. As histórias estão entrelaçadas, então, de certa forma, é bem bacana a gente ter, de alguma forma, esses reencontros familiares, o que esse tipo de momento aqui de conversa propicia e me identifico não apenas na perspectiva de linhagem, mas também na perspectiva de valores, de princípios, de como levar a vida e de como aplicar isso nos negócios, sempre de forma muito humilde, de forma... uma visão muito de aprendiz, né? De olhar, de estar disposto a escutar, de aplicar isso no negócio, de estar sempre disposto a melhorar continuamente. Então, parabéns pela jornada. Você, desde os 12 anos, está com 56 agora, desde os 12 anos dentro da Cipollati, tenho convicção de que boa parte do sucesso do negócio é certamente atribuída a você, seus irmãos, seus pais, enfim. E agora preparando talvez aí a 3ª geração, né, numa mescla de profissionais de mercado, com a própria família atuando no conselho de sócios, né, constituindo o conselho de administração. Então, parabéns por essa jornada. Vida longa, a Cipollati consiga continuar impactando a vida dos capixabas, né, tá na Bahia também, mas não só aqui dentro de um contexto regional, quiçá
dentro de um contexto a nível nacional. Obrigado por aceitar o nosso convite e sucesso para vocês. Muito obrigado, Bruno, ao Gabriel. Eu não sei se há tempo, mas tudo isso foi conquistado, sim, com muito união, mas com uma equipe formidável, muitos colaboradores, conforme eu já citei aqui, que não é nem vestir a camisa, é muito além disso. Para finalizar, eu queria agradecer toda a população do Espírito Santo, que hoje nós temos muitos capixabas, baianos, mineiros, gaúchos, né, paulistas e cariocas, a todos eles por nos prestigiar e sempre estar ali nos dando a chance, né, de ser um dia cada vez melhor. O fato de estarmos hoje, isso é muito importante, todo esse passado é importante, mas isso não garante nada. Que nós temos que ser cada dia melhor daqui para frente, porque o que foi feito não é garantidor do sucesso daqui para frente, é isso que nós estamos tentando. E uma outra coisa importante que eu gostaria de deixar, que hoje a Cipollati tem mais do que 1.200 colaboradores, são mais que 200.000 famílias buscando seus sonhos dentro da nossa empresa, né? Hoje, o nosso centro de distribuição é aqui no estado do Espírito Santo, a nossa diretoria é toda aqui, a nossa sede fiscal é toda aqui, ou seja, o nosso ecossistema de tudo que se faz é gerado dentro do Espírito Santo. Todos os nossos tributos praticamente são pagos internamente. Então, é uma empresa participativa, efetiva aqui no estado do Espírito Santo. Agradecer, muito obrigado pelo convite. Nós estamos às ordens, no dia que quiser fazer uma visita à nossa empresa, as portas estão abertas. Boa. Obrigado a toda a população capixaba. Fábio, queria só reforçar aqui o agradecimento. Tive a oportunidade de conhecer o CD lá, acho que 2021, se eu não me engano, fui lá na época da inauguração e acho que o Bruno já falou muito bem aqui, escolheu muito bem as palavras. Acho que nosso trabalho é de certa forma, trazer cases como o da Cipollati para inspirar, né, e a visão pragmática que vocês têm de gestão, de como conduzir um negócio, ela é fantástica, vários aprendizados aqui, tenho certeza que o nosso público gostou. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. E você que chegou até aqui, se você ainda não é inscrito do nosso canal, eu queria te convidar para fazer isso agora. Você que gostou desse conteúdo, a gente tem vários outros já disponíveis no nosso canal. E para você também ativar as notificações para não perder nenhum próximo episódio que a gente for divulgar. Queria agradecer aos nossos parceiros, o Cicobi, o Grupo Sim. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.